E aí? Esse aí Sa- ficou massa, cara. Vamos lá, então. Foi. Eu gravei esse teu e aí. Show de bola. Boa tarde, boa noite ou bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. E hoje a gente tem uma pauta polêmica, porque a gente gosta de polêmica nesse canal, né, Cleiton? E aí? Vamos mudar a introdução. Sejam bem-vindos, gente. Polêmica é só o que sai daqui, né? Pauta É, ativa, ó. A gente tá mas ativo no a gente sentido de gosta da sair. ativa, de atividade total. Saiu hoje a notícia e a gente tá gravando. Quando que vai sair esse vídeo? Não faço a mínima ideia. Não sabemos, não sabemos. Mas Mas você, é, se esse vídeo saiu, diga aí o dia que você está assistindo aí é, nos comentários. Então vamos lá. Terrorismo. Comando Vermelho e PCC são categorizados como terroristas, né? Vamos lá. Partindo do princípio que eu falei com o Cleiton hoje, mas no off a gente conversa algumas coisas boas no off e a gente tem que parar com isso. Começar a conversar coisas boas aqui com vocês. Na minha opinião, isso é uma cortina de fumaça para algo muito maior. E esse algo maior é aquilo que você já deve estar sabendo, mas muitos sabem, mas tentam ignorar, que é o commodities, né? São esses bens, esses minérios que todo país tem e os Estados Unidos quer, assim como a Rússia quer. A Rússia tem uma vantagem sobre os americanos, que a Rússia ela tem aquela região ártica lá que ela está explorando esses minérios. Ela já está explorando esse minério, então ela está correndo na frente. Em alguns locais, por exemplo, a Rússia queria muito a Groenlândia para obter esses materiais para chegar à frente dos russos, mas os russos estão fazendo essa exploração. Inclusive, tem fotos de satélite deles com bases militares, navios que rompem gelo para pegar essas commodities. E aí, como é que eu faço para pegar essas commodities, Cleiton? Eu tenho que entrar num país, mas eu tenho que achar uma maneira de entrar nesse país. Como é que eu vou entrar nesse país? Tu tem uma dica aí? Tu pode me ajudar? cara, deixa eu te falar que eu tenho pensado das ações do Trump, assim, pensando num contexto mais psicológico, assim, cara. Ele tá preparando o terreno pra o quê? O que ele tá sabendo que não tá sendo falado, cara? Porque assim, ele, ETs? ele vem se produzindo, vamos dizer, se preparando enormemente, né? Primeiro essa invasão ao quê? A Bolívia foi, né? Venezuela, E Venezuela, Venezuela, a Venezuela. Venezuela, ou seja lá, foi lá, pegou tudo o petróleo deles, né? Então, uma produção grande de petróleo, já ganhavam um monte, e agora é tudo deles. E Lembrando que o agora, país não mudou, né? O país exato, continua a mesma coisa. O muito. político saiu Maduro, né? Que era considerado lá um ditador e realmente era um ditador, um filho da puta, né? Vamos dizer assim, totalmente um cara desprezível. Ah, mas o governo ainda continuou o mesmo. As políticas alinhadas ao Maduro continuaram, permaneceram, ainda estão lá. A Venezuela continua quebrada, nada mudou, né? Né? Nada Isso melhorou. aí é o pretinho, pretinho, né? La Plata, ó. Cara, Fumou, né? eu Aquele acho lá sai fácil. que o Trump tá esquematizando tudo para ele querer dominar tudo, né? Até eu tava lendo agora aqui na CNN Brasil, cara, um anúncio do Trump, assim, cara. Nem sei se é do Trump, mas é do Departamento do Estado. A ação tomada hoje pelo Departamento do Estado demonstra ainda mais o compromisso inabalável do governo Trump em desmantelar cartéis e organizações criminosas em nossa região e garantir a segurança do povo americano. Ou seja, por que que o Comando Vermelho e o PCC são alguma coisa influenciadas lá na América do Sul, cara? Na América do Norte, lá nos Estados Unidos, cara? Será que o PCC tá lá em cima, cara? Não tá batendo de frente com Ah, as gangues de lá? o PCC ele usa a o PCC ele usa assim armas, né, para consolidar a defesa e a expansão de território. O Comando Vermelho usa das mesmas. A gente tem muitas guerras dentro do mundo e quando essas guerras acabam, esse armamento tem que ir para algum lugar. Para onde é que esse armamento vai? Para onde essas armas vão? A gente nos anos 90 a gente teve um boom das AK-47 no Brasil, mas a gente tinha muita arma americana. Aí eu faço essa pergunta assim, ó, se os americanos eles são tão bons no que fazem, como é que uma arma deles chega no Brasil de forma ilegal? Hum. As fronteiras. Tem que sair da fronteira para chegar no Brasil, em algum lugar. A maioria dessas armas que a gente pode ver no Brasil são americanas. M16, o FAL, o próprio FAL, né, um 762. São armamentos assim de uso restrito militar, né?
mas elas chegam à mão desses caras de alguma forma. E a gente se pergunta assim, da soberania, aí vem o ponto da soberania no país. Eu sou um cara que, assim, a política, eu já deixei várias vezes claro isso, que a política do atual presidente, para mim, é uma política de, vamos dizer assim, de cartazes. Em que sentido? Porque ele usa de alguns artifícios, ele é esperto no que ele faz, ele usa do artifício que o povo quer, no sentido assim, ó, ele chega com um doce e diz assim, ó, você precisa desse doce, eu tenho esse doce para te dar, tu quer? E a gente cai nessa que a gente precisa daquilo, entende? Ele vai nos lugares aonde ele sabe que ele pode ir e vai dar certo. É assim que ele vai se mantendo, né? Mas assim, eu me pergunto assim, na soberania do nosso país, né, Cleiton? Nessa questão de terrorismo, assim, o que vai mudar isso pra gente? Será que o crime vai acabar? O PCC vai deixar de existir? O Comando Vermelho vão acabar? Eu penso dessa forma. Cara, eu tava pensando agora enquanto eu tava falando assim, PCC, Comando Vermelho, qualquer outra facção, ela ameaça o brasileiro, né? Nunca vi PCC, qualquer outra facção ir fazer um atentado a várias pessoas, a uma instituição. Cara, eles fazem, vamos lá, roubos, o tráfico de drogas. Eles atuam fortemente no tráfico de drogas, né? Tanto é que eles comandam várias regiões do país. Mas o tráfico de drogas, ele pode gerar o que for, cara. Pode gerar a vida inteira de várias pessoas. Mas quem que são os detentores do poder realmente sobre isso, cara? As pessoas. Porque se a pessoa não consumir droga, eles vão fazer o que com a droga, né? É. E a gente que tá fraco, a gente que tá não sabendo lidar com as emoções que a gente tá tendo, com a pressão que a gente vem enfrentando, e a gente apela para uso de drogas. E as drogas estão sob posse das facções. E eu não vi a facção ir contra policiais, tentar entrar em delegacia, em presídio, cara. Eles deixam os presos da própria facção lá dentro, cara, e eles não mexem, eles não tentam retirar. Mas agora, quanta gente vê de policial entrando dentro do morro, onde é uma região dominada pela facção, e eles sabem que são, cara, né? Então, cara, será que é realmente os faccionados quem está procurando a confusão e faz tudo o que faz, cara? Porque a gente tem o quê? Faz uns 2 meses que teve a invasão, né, no Rio de Janeiro. E essa invasão, Ah, mano, inclusive, veio a derrubar o governador do Rio de Janeiro, e o governador do Rio de Janeiro está envolvido num escândalo. A Polícia Federal teve aí, ó. no apartamento dele, invadiu o apartamento dele. Invadiu não, né? Cumpriu um mandato no qual foi expedido por um juiz que busca a apreensão, e ele tem uma conexão lá com o Banco Master, que o Banco Master ele é um tentáculo, né? O Uhum. Vorcaro, ele era um especialista em... Ele, eu não sei se ele era o Vorcaro, ele me lembra lá do Bob Esponja, o personagem do Bob Esponja, que é o polvo, aquele que ele é uma lula, na verdade, acho que ele é uma O lula, né? Lula Molusco. O Lula Molusco, ele me lembra, porque ele tem cheio de É, artimanhas. Mas assim, para mim o Trump, ele tem uma definição. O Trump, ele é vamos dizer assim, é um imperialista, um neo-imperialista. Em que sentido? O pensamento do Trump, ele é totalmente alinhado em império. Ele é aquele cara assim que ele acha assim, ó, que nós somos um império, e como um império a gente vai imperar, e vai guiar essas outras nações que elas não têm vontade, elas não têm vida, elas não conseguem viver, elas estão dominadas. Vem muito daquilo assim. ah, é até uma pregação americana, que nós somos a luz e viemos para guiar, né? Até tem uma série que eu gosto muito, que é o The Boys, né? Que lá tem o Capitão Pátria, que é um personagem bem cômico, assim, que é uma sátira, né? É uma sátira americana. Ele é um super-herói que ele é perfeito, e ele tenta mostrar que aquilo é perfeito, né? Eu me pergunto assim, a minha única cobrança dentro desse assunto é, é sobre isso. Será que o crime vai acabar? O PCC vai deixar de existir? Comando Vermelho? Será que teremos essa paz, que o nosso país ele vai estar em paz? Nós vamos poder sair em segurança para trabalhar, voltar para casa em segurança? Será que realmente isso vai acontecer? Ou isso é só uma cortina de fumaça para esconder algo que está,
vamos dizer assim, que quem não dá o doce pra criança, a criança vai lá e quer tomar de algum jeito, né? Não. Acabar não vai, Jonas, porque eles não estão dando nem conta lá do país deles. Acabar com as drogas dos países deles vão criar, acabar com dos países dos outros, cara. Então, A gente tem Nova York, né? Um grande exemplo, Nova York, que é é uma isso, cara. cracolândia, aonde Nova York ela é assim, ó, ela tem uma cracolândia no qual as pessoas que estão naquela situação, né? Vamos dizer assim, aquela situação, infelizmente, que é uma situação bem triste, né? Elas recebem um valor, é um valor que elas recebem todo mês para ficar naquele local, que é um cartão, aquele cartão elas têm acesso. E o governo americano, ele simplesmente dá aquele valor praticamente para um usuário de droga usar droga dentro de um local que ele não consegue controlar. Para não virar aquilo, não virar uma infestação. E a gente não tá, eu não tô falando só de crack, eu tô falando de fentanil, que são drogas muito fortes. Inclusive, fentanil são drogas produzidas nos Estados Unidos, que elas chegam no Brasil. LSD produzido, LSD, êxtase, essas drogas sintéticas são drogas que são produzidas lá em solo americano e chegam aqui até o Brasil. Então a gente tem uma, vamos dizer assim, uma evasão de divisa, né? Aí, se for verificar, né? Só que eu acho, Cleiton, que tudo isso tem uma coisa por trás. É algo que a gente já estava conversando aqui no off, né? Tem uma empresa americana em Goiás que ela está recebendo um aporte muito grande do governo americano, né? Um aporte financeiro na exploração de terras raras, né? A gente fala da Amazônia. A Amazônia tem muito dessas terras raras, né? Ô, Amazônia, a Amazônia sempre tem o que tem. A Amazônia é uma lua, né? Ela tá sempre recheada do que se quer. É ouro, é metal raro, é combustível. E aí essa exploração, ela vai render, porque lembrando que esses metais raros, eles são eles são assim, ó, o elemento crucial na produção de microchips. Microchips esses usados em espaçonave, usado em celulares, em computadores, em satélites, em drones, principalmente em drones de alto desempenho, porque eles conseguem fazer assim milagres, né, com essas terras raras, que era algo que até um tempo atrás era algo que ninguém dava muita bola, né? então, espera só a hora que eles conseguirem descobrir lá na Amazônia a Ratanabá, a cidade Z. Espera só isso aí abrir, cara. Aí sim vão matar com nós, né? Cara, é uma coisa sem escrúpulos, assim, porque até pesquisei aqui, acho que depois é colocado na edição as imagens das Cracolândias lá de Nova York, cara. A gente vê assim. Eu vou deixar um videozinho aqui depois pra galera ficar assistindo. Tem um Uhum. vídeo bem legal aí pra galera ver como é. Cara, e assim, é escancarado. É, não sei se o pessoal conhece, mas saiu há 1 ou 2 anos atrás, se eu não me engano, uma droga sintética chamada K7, acho que é. O K9? cassete, K9, acho que é. K9, K9. Cara, que deixava a pessoa um zumbi. De onde é que veio isso? Eu não sei se é Veio lá de Nova K7 ou York. K9, né? Acho O que é K9, K9. acho que o K9 será que não era o cachorro? Ah, e agora? Peraí. K9 lá do filme, o K9. K9, tá me dizendo aqui, ó. Droga Ah, K9. então é. Só pra ver se tu tá Ah, ligado. não, o 13º distrito lá, né? É, fi. Cara, então, assim, é criado lá esse tipo de droga e vem como se tornar um zumbi. Daqui a pouco o The Walking Dead aparece aí, tá aí a droga que fez isso, cara. Porque Mas é realmente, cara, literalmente isso, né? Cara, é triste assim ver. A gente vê as Cracolândias aqui no Brasil, mas lá não é diferente. E lá, essas Cracolândias, elas existem muitos anos. Há muito tempo. Muito, muito tempo. Começou com crack e agora é outras drogas muito mais fortes, muito mais agressivas. nossa, O ainda existe psicológico da mais que pessoa droga. é, né? Mais forte que crack, cara. A gente tá no É o crack como é psicológico, mais né? forte aqui, cara. É, é que a gente Gente, não tem poder aquisitivo, né?
A gente só o resto do resto, né? Só o cocô da égua, né? Ainda não recebe ali, vamos dizer assim, $500, $1.000 por mês só para ficar ali consumindo, né, a substância. Não, a gente só recebe 800 e poucos do Bolsa Família, não, Não, a não dá gente que ainda não tá chega. não chegamos Nossa, que nesse patamar maldade, ainda. velho. Quando aconteceu lá na Venezuela, se falava muito da soberania e respeitar o país, né? Até o nosso atual presidente, ele disse, que a soberania de um país ela não pode ser quebrada. Mas assim, naquela situação, a gente tinha um ditador que no qual ele praticou inúmeras mortes. Inúmeras. A gente não pode deixar de falar de vidas. Quando se perde vidas, a gente não pode negar que existiu essa eliminação de pessoas, de desavenças políticas, assim, vamos dizer assim, de adversários políticos que foram mortos, familiares, pessoas que sumiu. A gente ouve muito entrevistas de pessoas da Venezuela que essas pessoas da Venezuela eles falam assim que conhecem pessoas muito próximas, às vezes até parentes, que no qual ele foi em um protesto e a polícia pegou ele e essa pessoa sumiu. Sumiu. Provavelmente essa pessoa foi eliminada, né? Vamos dizer assim. Então, aí esse fundamento dessa invasão e tudo mais, eu olhei com um olhar assim de, olha, esse cara realmente era esse monstro, entende? Ele era um monstro. Mas ele era. Não, a gente tenta. Eu acho que chega um momento assim que a gente tem que parar de defender ideologias e começar a botar vidas. Botar vidas na frente. Parar de separar em caixinhas, assim, sabe? E botar vidas na frente. Então, quantas vidas foram perdidas? Quantas mães não ficaram chorando aí nessas situações, né? Que o Maduro deve ter praticado essas mortes todas, né? Ah, e aí agora a gente chega no nosso, né? Com essa do PCC e do Comando Vermelho. Mas e aí a gente vem com, vamos botar aqui um paradoxo aqui, que eu gosto de colocar esses paradoxos assim pra gente analisar. Imagina se o governo americano se alinha com o governo brasileiro e ambos trabalhem juntos para combater essas facções. Cara, o problema é como fazer isso, cara. Porque assim, pelo conhecimento que eu tenho das facções, cara, eles são muito bem estruturados. Então, vamos dizer assim que eles estão envolvidos em todas as camadas de trabalhos que a gente tem, né? Desde professor, advogado, policial, estão meio que parelho por folha de pagamento no PCC, né, cara? Então, cara, como é que você vai fazer? Como é que você vai estruturar? Nem o BOP vai conseguir, cara, por mais que o BOP faça um super trabalho aí, mas a inteligência vai ter que ser, vamos dizer assim, vai ter que criar, quebrar o sigilo de todo mundo, cara, para conseguir separar de quem tá certo e de quem tá errado. E a federação, o código de leis do Brasil não vai permitir, cara. A legislação brasileira não permite a quebra do sigilo de cada um, né? É algo individual, é algo protegido por lei. A não ser que um juiz autorize, mas qual o juiz em sã consciência vai autorizar a quebra de sigilo para todo mundo? Não vai, cara. Então, não vai ter como acabar com isso. O que pode ser? Vai quebrar. Vai lá, vamos dizer assim, vai atrasar o desenvolvimento deles de 1 ou 2 anos, por questão financeira, mas não que vai acabar. Não vai É, acabar. entrando na pauta de finanças, a gente lembra que até pouco tempo a gente teve a Wall Street brasileira, né, que era a Faria Lima, no qual influencers, advogados, pessoas que operavam na bolsa de valores foram presas e todas elas ligado com o PCC. Então o PCC hoje, para mim, o tráfico de drogas eu acho que é o plano B do PCC. Ele se tornou o plano B. Hoje o PCC ele lava dinheiro, ele lava milhões. Eles têm postos de gasolina, ele tem empresas de ônibus, eles têm empresas de táxis, de Uber, mototáxi, eles têm outra açaí, empresas de açaí, eles têm lancherias. E agora assim, ó, agora eu te pergunto assim, pensa comigo aqui. O Clayton tem uma empresa e ele tem um sócio dessa empresa. E aí o sócio dessa empresa, ele começa a receber um valor muito grande, começa a ter muitas vendas a empresa.
E um dia a Polícia Federal bate na porta do Cleiton, ela chega lá. Bateu na tua porta e, opa, tudo bem, seu polícia? E aí, como é que você tá? E o seu polícia disse pra você assim, ó, meu amigo, o negócio é o seguinte, tu tá envolvido com uma facção criminosa. Como assim? Mas eu não sei de nada. Não, mas a tua empresa tá lavando dinheiro aqui pra facção criminosa. Ah, mas eu não sabia de nada. Até tu provar que A mais A não é B, aí tu já tá lá na gaiola, lá, já tá vendo o passarinho cantar na árvore lá e pensa Cara, bem. isso é uma coisa bem complicada, né? Até tu provar que não foi, é tipo a Lei Maria da Penha, né, cara? É, tu tem que Até você provar, né? provar que não aconteceu da forma como foi dita, cara, você arrebentou tua vida, cara, acabou. Você vai estar com um perfil de pessoa do crime, tudo isso, cara. Mas pensando assim, a gente falou agora que existem muitos influenciadores né, Coaches, filiados né? ao PCC. Agora, essa semana saiu a A decretada a prisão Deolane. de. Isso, saiu a Deolane. prisão da Deolane com ligação direta ao PCC, cara. E daí o Ligada interessante, diretamente. eu vi um videozinho de uma senhora, de uma mulher, a empregada doméstica da Deolane, que ela falava assim, ó, ah, tem a prateleira ali, uma ação assim de dinheiro jogado lá como se a ação Mubest, você nunca vai mexer, uma confiança total, cara. Mas que confiança é essa? Que você deixa um maço assim de dinheiro, que sei lá, deve dar uns 10, 15 mil, mais 20 mil, sei lá, não tem nem ideia. Mas deixar uma ação assim de dinheiro do lado da TV, cara, para a vista. E diz que a O, mulher disse que era espalhado pela casa, tudo esse dinheiro, cara, e ninguém dava bola. Então imagine, nada é Rio de uma Janeiro. coisa assim, eu sempre achei estranho, no qual a gente tem essas subcelebridades brasileiras, né? Ela é uma dessas subcelebridades que no qual eu pontuo assim como elas ascendem muito rápido e elas começam a ganhar milhões, milhões. Elas já se tornam milionárias assim. Mas de onde é que esse dinheiro veio, né? A gente vai se perguntar de onde é que esse dinheiro veio. Ah, caiu do céu. É, eu achei numa árvore lá em tal lugar. Claro que não. A gente não vamos ser bobo aqui. A gente pode ser sarcástico, mas não bobo, né? Então, assim, já tem ligações dela com o PCC em lavagem de dinheiro. A gente teve também o caso de alguns funkeiros, há pouco tempo que esses funkeiros foram presos com ligação também criminosa. Esses caras são máquinas de lavar dinheiro. Por exemplo, eu faço um clipe de funk, a minha música estoura. Aí a facção, ela me deu o apoio financeiro para gravar esse clipe e eu tô lavando dinheiro. Porque todo esse dinheiro limpo que eu ganhar vai ser o dinheiro que eu vou reverter. Eu vou ter que devolver esse dinheiro de alguma forma, né? Gastei 50 mil, eu vou ter que devolver esses 50 mil, o resto depois é meu. Mas eu tenho um acerto com essa facção, né? Lembrando que muitas dessas facções, o PCC e o Comando Vermelho, elas estão atuando fortemente no Paraguai. Inclusive, o Paraguai tem políticas fortes de combate, né? Até eu queria citar aqui o cartel de Losetas, que eles são do México, né? Eles são narcotraficantes. E os narcotraficantes, eles não são pontuados como terroristas, não é? Eles são narcotraficantes. Por que que esses caras que estão lá no México, que estão ao lado do país, que eles sim representam um perigo, porque eles são, eles, esses tempos eles invadiram um aeroporto. Eles invadiram um aeroporto para matar um líder, acho que um líder de uma facção. Eles invadiram o aeroporto assim, ó, eles fecharam o aeroporto e eles fizeram assim, ó, cena de filme. Inclusive, eles colocaram um armamento de grosso calibre em acho que foi um furgão ou um caminhão adaptado. E ali foi uma coisa assim, ó, incrível, 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 sabe? De, de, de olhar e verificar o poder desses caras. E esses caras não são classificados como terrorismo, terroristas no caso, né? E estão do lado. É Breaking Bad, cara. Breaking É, Bad. Cara, tu trouxe antes a questão dos funkeiros, cara. Eu vi faz umas 2, 3 semanas uma notícia aonde mostrava assim o quarto de produção de visualizações, cara.
Cara, paredes forradas de celulares pendurados, sei lá, por fita ou por que suporte que é, um do lado do outro, cara, uma parede cheia, de cima a baixo, cheio de carregador plugado, rodando o vídeo de funkeiro, É sabe? uma farm, praticamente uma farm, né? É Estão uma farmando farm de like, views, cara. like, view. Teve uma E, favela aí que acho que teve 5.000 aparelhos, acho que foi na Rocinha. Eles pegaram 5.000 aparelhos e era justamente assim, o cara ia rodando um vídeo de uma música e aquilo ali, ó. Tu imagina uhum. aqui no canal, 5.000 aparelhos ligados Ora, simultaneamente assistindo o vídeo. É, imagina na só. sua casa aí já Ó, liga YouTube, celular, curiosidade, TV. hoje eu fui pesquisar um pouco sobre esse assunto do Trump e surgiu um vídeo no qual nesse link eu cliquei nesse link para assistir o vídeo, aí eu assisti o vídeo. Era sobre um pastor, que ele se dizia um pastor americano, que ele fez uma previsão em 2025, no qual o Deus ia vir libertar o Brasil e Deus ia trazer uma nova esperança para o Brasil. E eu fui olhar os comentários, porque eu sou o cara dos comentários, né? Eu gosto de ler os comentários, assim. Eu gosto de julgar os outros, né? Me julguem também, fiquem à vontade, pode me julgar, mas eu gosto de julgar os outros. Aí então eu fui olhar os comentários. Só que aí nos comentários me veio uma coisa. Eu sou muito detalhista com os acontecimentos. Então eu fui ali e fui olhar, Cleiton, os comentários. E eu olhei todos os comentários assim, ó, que Deus venha nos salvar. Ah, Jesus Cristo está voltando, nossa salvação. E aí eu olhar as fotinhas dos perfis, todas as fotos dos perfis eram mulheres ou idosas, idosos, e lá tava assim, ó, João Fernandes.mvp, Maria JP, João Gomes 0344, Fernandinha 03344. E aí eu olhando os comentários era tudo nessa linha de Deus está voltando, Jesus é o nosso Salvador, ai, salve-nos logo. Aí eu fui olhar, cara, era tudo robô, conta de robô. E Eu acho que, eu contei facilmente ali só de olho 50, cara, facilmente. hoje eu também vi um vídeo no YouTube sobre essa questão de visualizações de YouTube, que existe canais que compram views, né? E Uhum. realmente o cara que tava falando assim, vai lá, compra views aleatórias, são pessoas que às vezes não é do nicho, ou seja, vão lá e comentam, fazem tudo isso porque foi pago. É, são robôs que vão e fazem isso. Né? Então, para, vamos dizer assim, nessa questão dos funkeiros, claro, visibilidade é a alma do negócio para eles. Por exemplo, esse tal do, eu acho que foi o MC Pose que foi preso, né? Acho que foi o MC Pose, Nunca MC conheci, Rian, cara. Nunca MC conheci Rian, MC nenhum dos Pose. dois. O MC Pose é um cara que ele começou ligado muito a essas facções, né? Se via ele muito em baile funk, fazendo também músicas, falando um pouco sobre a história dele. Ah, então, esses caras, eles têm uma ligação, assim. Eles nasceram no meio daquilo, querendo ou não, né? Eles cantam uma história, mas aquela história, ela tem, de certa forma, um dos dois lados, né? O que eu mais conheci assim era aquele Oruan, que Aham. esse Oruan aí foi manchete de vários jornais, questão E de, tá foragido, inclusive, né? isso aí eu já não sabia. É, ele tá Sempre, foragido e acham que ele tá na Pedreira, na Pedreira não, perdão, na Vila Cruzeiro, que é um dos lugares mais difíceis de se adentrar no Rio de Janeiro. aí daqui a uns dias tem operação lá, hein? Se cuide. É. Gente, pensar assim que ele é filho de um membro do PCC, se eu não me engano. Sim, sim, sim. Não, Um não dos sei mais bem. antigos, inclusive, né? Então, cara, é quase certo que iria ser filiado também, né? Então, pessoal, a gente tem aí esse ponto do terrorismo do Trump, né? E aí a gente vem e volta para aquele quesito assim. Como é que a gente poderia solucionar esse problema, né? Teve um repórter que, em determinado vez, perguntou, né, para outro repórter, ah,
como é que a gente pode acabar com essas facções e tal? E aí ele simplesmente assim, ó, se tu tiver esse resultado, tu me traz aqui, porque eu também não sei como é que eu vou fazer, né? Ele foi Cara, até meio incisivo. que as pessoas cobram, 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 cara, só que nem elas têm ideia de como acabar. Entende? Uhum. Primeiro porque como é que você vai ter controle de quem são os membros do PCC, cara? Cara, é uma facção enorme, de anos de tradição, de uma cultura, de hierarquia, de disciplina, cara, que nunca se sabe se isso está em registro ou se, que tipo de controle que se tem, cara. Tu entende que tu pode estar dentro de um restaurante, vamos dizer assim, de classe alta, onde tem só pessoas bem vestidas, e tu tá almoçando ali num restaurante com a tua esposa, e ao lado tu vai ver uma mulher bem bonita e um cara bem bonito, e aquele cara pode ser um integrante de uma facção criminosa, pode ser o cara que lava dinheiro da quadrilha, aquele cara que tu aperta a mão lá no teu condomínio, que é aquele cara bacana, aquele cara gente boa, daqui a pouquinho aquele cara some, e aquele A cara tava gente, ligado com alguma facção criminosa. às vezes é o advogado, Às vezes é um advogado. às vezes é o Deolane era juiz, uma advogada, né? né? Deolane era uma Juiz. advogada, uma. A gente nunca vai saber, cara. Quero dizer, vamos saber se sair da mídia, né? Eu não tenho esse poder É, investigativo de dizer, não, esse cara é porque ele falou que é, ou alguém falou que ele é. Como é que vão fazer, cara? Porque eu trabalhei com várias crianças que falavam assim, ah, eu sou PCC. Cara, não era PCC, você nem sabe o que é PCC, cara. Primeiro que, ah, eu vou matar você e não sei o que, cara. Não sei. Pode ser que seja, mas você ameaçar alguém e falar abertamente que é PCC, acredito que de política interna do PCC não é algo que se deva falar, ó, eu sou um membro do PCC. Porque daqui a pouco vamos dizer que, sei lá, alguém pega essa criança e começa a forçar, ou pega esse membro, faz uma tortura ali para obter informações. Vamos pensar lá no Rambo, antigamente, que se torturava até obter informação, cara. Não vai, não vai. Ou vamos dizer que o Comando Vermelho pega essa pessoa e tortura até sair alguma coisa. Acredito eu que eu acho que até seria burrice falar que é do PCC, sendo, né? Fazer assim, expor a identidade assumir a deles. culpa, né? É, não tem. Tu deve seguir uma conduta, com certeza eles têm uma conduta a ser seguida e vamos falar assim uma coisa clara. O crime já informa na nomenclatura, né? Crime organizado. É organizado, tem um sistema lúdico. E hoje eu acho que foi muito absorvido. Eu acho que aquela pessoa da comunidade, o cara que é da comunidade ali, aquele cara, ele é só. Ele tá lá embaixo na cadeia, assim, alimentar, né? Dentro dessa cadeia alimentar, ele tá lá embaixo. Porque já tá assim, subiu, escalou tão alto, assim, vamos dizer assim, ele escalou num nível tão alto que agora esses caras eles têm trabalho só dentro de empresas, lavando dinheiro, morando em bons condomínios, os filhos estão em boas escolas, eles fazem viagens internacionais. Então isso tem que ser combatido de cima para baixo, não de baixo para cima como é feito há muitos anos. Porque se fosse fácil de solucionar, a gente não conseguiria usando esse método. Mas eu acho Cara, que essa coisa de terrorismo, que classificado como terrorismo, ela pode piorar a situação. cara, pensar assim nessa lógica que tu trouxe, assim, que eles estariam no patamar lá em cima, cara. Fernandinho Beiramar não era um líder de uma facção criminosa? Onde é que ele É. tava, cara? Tava lá no presídio, né? Então, ele é um líder de uma facção, mas não pôde usufruir de nada do que conquistou ali, cara. É. Entende? Porque O pensar que próprio você está Marcola, né? preso. O Marcola é um grande exemplo aí, o quantos anos ele já tá preso. Ele não vai conseguir usufruir de nada. Nossa, cara. Inclusive, ele teve familiares agora preso, né? Junto com a Deolane. A Deolane foi presa e junto com a Deolane outros parentes que são parentes do Marcola foram presos também, né? Ligados aí às mesmas situações, né? Então a gente entra no quesito agora que um outro quesito que eu queria saber como é que o Trump vai conseguir solucionar isso em questão de território. Cara, eu tenho um outro adendo, assim, Jonas. A gente pensa assim, ah, o, o
Ai, agora me esqueci o nome ali. O chefe do PCC é esse aqui. Mas será que ele não é um bode expiatório e que essa organização seja ainda maior? Porque pensa assim, você sabe que falam sobre o grupo maçônico, né? Toda aquela questão da maçonaria, de outros ritos religiosos, cara. Sabe que tem algo sobre isso, mas você não sabe quem são, onde vivem, o que comem, o que se esconde, né? É Então, uma vai sociedade saber. secreta, né? Então, vai saber que se esse PCC não utilizam bodes expiratórios para ir comandar, vamos dizer, aquela seção da cadeia, da penitenciária, tomar o poder lá, e os realmente líderes são pessoas mais assim. Bom, até tu trouxe antes que acho que foi no meio off, assim, dois casos de que filho de Lula e filho de Bolsonaro estavam envolvidos, tinham envolvimento com É que facções tiveram criminosas, né? os nomes, né? Por Isso. exemplo, o filho do Lula foi citado em algum momento com um escândalo, um envolvimento com o PCC, um possível envolvimento. Vamos dizer Uhum. assim, eu não vou pontuar que seja ou não seja para, né? Mas é o que a Mas, notícia tá lá e que tu vai isso. conferir, tu vai pesquisar e vai saber sobre. Em ligações com o PCC, né? O filho do Bolsonaro, ele tinha um amigo dele que inclusive fazia churrascos com ele em casa, que o cara era ligado com o Comando Vermelho, né? Tem. Então, a gente vai ver, aí, Cleiton, a gente entra no contexto assim que a gente vai verificar, né? E a gente vai analisar. Poxa, tem os ambos lados, eles estão ligados, assim. Até onde o crime organizado no Brasil ele tá ligado? Ele pode estar lá em cima, dentro do Senado. Tem o Mano, BOP, lembra o filme que tem do Tropa de Elite? Que quando no Tropa de Elite lá acho que o último Tropa de Elite, que o Capitão Nascimento agora ele tá lá no Senado. E no final do filme ele diz, meu amigo, não é lá embaixo, o negócio tá aqui dentro. cara, sabe o que eu pensei agora, Jonas? E se tudo isso, se PCC e Comando Vermelho, for a direita e a esquerda? Isso pode ser sim, porque a gente Pensa. tem assim, ó, o Comando Vermelho é Rio de Janeiro, né? O PCC é São Paulo, né? Vamos dizer assim. Cara, Tem. pensa assim, não falando diretamente, mas cria a rivalidade de PCC e Comando Vermelho e se assemelha à direita e à esquerda. Cara, o quanto brigam, o quanto brigam. Eles não conseguem se entrelaçar e pensar em algo melhor. Eu estou falando de política agora no sentido, vamos juntar os teus deputados bons, teus senadores bons, vamos fazer algo bom, vamos produzir, vamos desenvolver esse país, né? E não, cara, é uma briga de quem manda mais, gente. Quem manda mais, para mim, é disputa territorial. Disputa territorial se encaixa em PCC e Comando Vermelho. E aí? Tu Será? falou de território agora, né? Eu fico pensando assim, será que o governo americano ele vai fazer um aporte financeiro para ajudar o Brasil a defender as fronteiras? Não, eles estão gastando muito dinheiro com o Irã lá. Eu fico pensando, eles E olha que realmente, interessante. Eu vi uma notícia hoje que estão se estudando um acordo com o Irã, né? Hoje sairia a resposta do Trump com acordo. E aí, agora, no mesmo dia que sai a resposta com o Irã, já iniciam o grupo terrorista no Brasil? Quer dizer, estou expandindo minha área de atuação, vou conquistar mais território para guerrilhar mais para para frente. guerrilhar lá. E esse do E Irã foi aí? um tiro no pé, né? Porque ele achou que essa guerra ele ia conseguir acabar em 3 semanas. A guerra tá aí o quê? 2 meses já? Indo para Ah, 3. então, eles Uma também guerra não que se conhecem escalou de tudo, uma né? forma e muitas perdas. Perdas, assim, Gastou um dinheiro irreparáveis. horroroso, né, cara? É, irreparáveis, assim. Tá lá no outro lado do mapa, guerrilhando por algo que... E ele vai ter que acabar cedendo. Ele vai ter que ceder, sabe? Ele vai ter que chegar um momento, vai ter que ceder. Obviamente que aqui a gente não defende, a gente não tá defendendo um lado político, né? A gente debate, a nossa pauta é ativa, né? Que é o nome do canal, pauta ativa, e a gente aqui debate sobre os assuntos que a gente acha relevante, né? A gente deixa os gnominhos da cabeça da gente falar aqui. Falar, a gente Parece vai que a gente tá numa formulando brisa e vai aqui. falando. É que Mas a gente a imaginação é grande, né, sim, mas Jonas? por mais que a gente tenha as nossas escolhas, eu gosto que a gente conversa aqui sobre os nossos assuntos.
a gente sempre traz assim uma coisa que não é uma coisa eloquente, é uma coisa assim sempre sensata. A gente vai se despir, né, dos nossos dogmas, porque o dogmas é aquilo que a gente, o dogmas é uma expressão que eu gosto muito de usar, que a gente usa aquilo e tem que ser aquilo. Mas e se tu vê pela perspectiva do outro? E se a perspectiva do outro for boa também, e ela possa agregar em alguma coisa? Isso é dentro do nosso país, até a gente fala muito da direita e da esquerda, né? Eu vi uma vez até um. Eu não sei se ele era. Eu acho que ele era prefeito de uma cidade, que acho que era Balneário Camboriú. Que ele disse assim: ó, eu não sou contra a esquerda, eu não sou contra a direita. Se a direita faz algo que é bom pra mim, ajuda nas escolas, isso aqui, eu sou de direita. Se a esquerda faz uma lei que é boa, isso, para isso, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Se Cara, ambos é traz isso. coisas boas, eu aceito que aquilo é bom, entendeu? Isso. Mas entrou tanto na militância de que, eu sou de direita, que eu tenho que detestar as pautas, as propostas de outro governador, cara, que chega a ser ridículo, cara. Você tá numa guerra que não precisa, cara. Se a pauta é boa, se o projeto é bom, vamos lá, vamos apoiar, poxa. Agora Vamos vamos, fazer acontecer, né? vamos fazer uma pequena brincadeirinha, assim, uma coisa quase cômica. A gente trouxe o Tiririca, que foi senador, deputado, sei lá o que ele foi, e não sei se ele produziu algo. Mas agora a gente tem outro ícone aí, Manuel Gomes, que anunciando a sua O caneta candidatura, azul, gente. azul caneta. E o interessante, eu assisti um videozinho, cara, eu não sei até que ponto esse vídeo é verídico ou se era só para público, para ganhar dinheiro pro YouTube, coisa e tal, mas fizeram uma entrevista de debate político para ver as propostas dele. Mais tarde na minha campanha eu vou revelar, eu não posso revelar minhas estratégias. Claro que você tem que revelar, como é que você vai ganhar voto se não vai revelar suas É, estratégias, pô? o Tiririca, acho que ele nunca botou, nunca conseguiu Nada. criar nada, nada, né? Não Ele criar só fez nada. a logo dele, né? Pior que tá, não fica. É, é. Mas Foi, o Tiririca, ele atua com comédia, né? Ele é um então, comediante, ele atua com comédia, então ele tirou de letra. foi Tirou de letra isso muito. aí. Ah, e é uma das coisas que, assim, eu tava dando uma avaliada, ah, que a gente tem uma máquina, né, de moer carne, né? Que essa máquina de moer carne, essas facções criminosas, elas usam muito jovens, crianças e jovens, né? E aí a gente pensa assim, ah, o que pode mudar, né? Se for o atual governo, ele até cria uma lei de combate meio que para prevenir, tentar prevenir do que no futuro acontecesse o que aconteceu de o Trump taxar como terrorista as facções criminosas brasileiras. Mesmo fazendo grandes operações e tudo mais. Só que isso não pode acontecer, sabe? Não pode acontecer quando algo muito grande está para estourar. Isso aí tem que ser feito várias e várias vezes. Eu acho que se perdeu tanto foco dentro do nosso país, tanto foco naquela coisa do que, porque o meu coleguinha tá errado, porque o meu coleguinha tá certo, mas o outro coleguinha tá errado. Que se perdeu que a criminalidade ela ficou de lado. Ela ficou de lado, assim, sabe? Ela foi deixando ali. Não, eles estão ali, a gente sabe que eles existem. Cara, eu sou literalmente, eu sou fã do cara, do policial que ele sai pra rua pra combater uma criminalidade, vamos assim dizer assim, ó, no estado de São Paulo ou no estado do Rio de Janeiro. Na Bahia, onde a coisa não tá fácil, não tá fácil, a Bahia tá assim, ó, tá bem difícil. Às vezes eu acompanho um pouco do que acontece na Bahia, assim, que essas facções criminosas, elas começaram a migrar para outros lugares, e aquela região lá é uma região onde tem uma influência muito forte, assim, dessas facções, né, ou esses terroristas. E a gente entra no contexto de que a gente até hoje não mudou muita coisa, né? E aí, o que vai mudar agora? Vai ser diferente, né? Eu tô curioso para saber como é que vai ser o futuro. Sabe, Jonas, tu trouxe uma questão de faixa etária, essas ramificações das
das facções criminosas envolvem muito crianças e adolescentes, né? Por mais que hoje a gente tenha a minoridade penal, essas crianças elas saem com a ficha limpa depois dos 18, cara. Podem ficar até os 21 anos presas. Só que sai com a ficha limpa, ou seja, depois dos 21 é novo de novo, né? E tem um detalhe muito importante, assim, está indo para 4 anos que em Santa Catarina foi aprovado crianças e adolescentes só vão presas por crimes hediondos. O que que é isso, cara? Um crime muito grave. Tráfico, contrabando, roubo, não vai mais preso. Só vai preso por uma reincidência enorme de atos infracionais. Ou seja, será que isso não é as facções movendo os É, pauzinhos? movendo os pauzinhos. E aí, Se eu tenho a ferramenta ao meu favor, por que que eu não vou usar? Né? cara, olha só a pauta, cara. Olha o que que a gente vem falando, e olha a imaginação da gente onde a gente leva. E se você liga um ponto, o outro, vai fazendo aquela investigação dos filmes lá, que desenha no quadro, puxa atrás. Aí tu vem com uma linha, Cara, puxa uma é, linhazinha aqui, uma linha ali, tu chega onde é numa que vai, base, cara? uma base. Vamos fazer um cenário bem prático e rápido assim. Eu moro numa comunidade, tá? Nessa comunidade existem padarias, a, armazéns, mini mercadinhos, sei lá, ah, aquele comércio pequeno. Dessas 12 localidades, eu chego para essas 12 localidades e eu vou falar assim para eles, ó. Olha, eu tenho algo para te oferecer. Eu vou te oferecer segurança. Ninguém vai fazer nada no teu comércio. Nada. Tu vai poder vender tranquilamente. E outra coisa, se tu quiser vender fiado, né, o paga depois, tu pode vender que eu asseguro que esse dinheiro vai ser pago, ou o cara lá vai se resolver comigo. E aí, eu tenho uma cobrança para te fazer. Eu vou te cobrar uma taxa pequena, uma pequena taxa de R$ 50 mensal, vamos dizer assim. E isso aí é mais ou menos como as facções elas atuam. Elas manipulam aquilo a favor delas, né? Aquele cenário, toda aquela estrutura, elas criam uma ramificação econômica. E o que que eles fazem com esse dinheiro depois? Eles investem e assim eles vão criando mais investimentos, Tu trouxe mais um, exploração econômica. uma situação hipotética, Jonas, mas a gente pode analisar por um outro lado, assim, que vamos dizer assim, eu sou o dono do mercado, eu sou uma pessoa justa e eu não quero me envolver com esse tipo de coisa. Mas vamos dizer assim, o líder do território, da facção ali, veio com isso e me propôs: nada vai te acontecer desde que tu esteja comigo. Você não aceitou o meu serviço, logo você estará contra mim. Então eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer a partir daqui, né? Sim. Então, e aí, será que vão fazer alguma coisa com o mercado? Não vai? Fica sempre aquela coisa, aquela insegurança e sei lá, né? É outra possibilidade que pode ser que aconteça. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio de hoje sobre o terrorismo. Deixe sua opinião nos comentários, não é, Cleitinho? E mais um episódio que se vai. É isso aí, galera. Vem só como a gente é bem espontâneo, né? A gente fala o que a gente tá pensando no momento, a gente volta no assunto, fala de novo, toca uma outra ideia, pensa diferente. O negócio é conversar sobre. Pensa fora da E caixa, né? isso, a gente sair daquela bolha que a sociedade está querendo implantar pra gente, porque a gente quer a nossa própria liberdade de expressão, o jeito de pensar. Porque eu acho que a nossa criatividade, o nosso pensamento, ele não pode ficar só dentro da nossa cabeça sem poder falar. E temos que deixar bem claro que a gente não é a favor de facção nem nada, a gente só coloca pontos e a gente vê algumas coisas que são bem organizadas, porém a gente não fala assim, vão lá e se faccionam, gente, não é isso, tá? Sigam sempre pelo caminho mais correto possível, que eu acho que quando você faz a coisa boa, coisas boas irão vir de acontecer disso, entende? Então,
esse vídeo vai ficando por aqui. Agradeço sua, vamos dizer assim, sua expectativa de conversar com a gente, de escutar a gente falando um monte de coisa aqui, e às vezes nem é muito técnico, a gente não tem todo o conhecimento que poderia ter, mas é a nossa opinião vista da forma como a gente vê, né? Então agradeço a vocês assistindo nós até agora e tenham uma grande noite, um bom dia, sei lá que horário que vocês estão assistindo, um bom descanso para vocês, tá? Então é isso Então, aí, pessoal. Ah, tchau, tchau, até mais e façam amor, não façam guerra. Valeu, tamo junto. falou, falou. Tchau, Falou, tchau. tchau, tchau.